pensando aqui na questão do currículo, Ana, né? Esse currículo escolar atual, você considera que ele está preparando os estudantes para esses nossos desafios ambientais, né? Esses desafios sociais, tecnológicos, agora do nosso século XXI? Ufa! A Neide deixa para o Ufa final a mesmo, pergunta viu? mais difícil, né? Ufa mesmo. A Neide deixa para o final a pergunta mais difícil. Não, Neide, o currículo não é suficiente. Não é, Não é. né? Não é porque não tem como. São currículos que a gente vê que são engessados, focados sempre naquela história de conteúdo, de prova, Isso. entendeu? Sem diálogo com o mundo. Então, quer dizer, sabe, é urgente que a gente traga temas de educação socioemocional para dentro desses currículos, temas Verdade. como direitos humanos, como sustentabilidade. E eu estou escrevendo um artigo sobre 3 S's, que seria a sustentabilidade das soft skills, para mostrar que a gente precisa ter o pensamento crítico, a gente precisa ter as chamadas competências digitais. Então, o currículo ainda está engessado. Isso, eu acredito que a maioria dos professores aqui podem confirmar isso. Então, desestimula a criança a ir para a escola a ponto de falar assim, teve alguma coisa importante na aula? Então, não tem essa pergunta? Tem, claro, claro. Não é? Então, infelizmente, precisa haver, pelo menos, insisto, ao olhar da educação no nosso país, haver uma reformulação desses currículos. Os currículos têm que conversar com a realidade, gente. Verdade, verdade. A gente está aí, né, com as informações nas mídias, na TV, nas questões, né, o jornal, enfim, tudo. E a empresa também precisa pegar esse profissional mais preparado, né? Claro. As informações são importantes, claro. A gente precisa. E está tudo aqui, ó. Quer dizer, claro. Eu falo para os alunos que eu vivi Isso. a época de falar desliga o celular e agora vivo a época de falar liga o celular. É verdade. Pesquisa aí, né? Pesquisa aí. Estão aqui assistindo. Eles sabem que eu falo isso. Entende? E muitos estão aqui assistindo e falaram, até porque eles adoram, né? É muito legal. Então, quer dizer, eu recebo esse feedback dos alunos e vejo que, claro, eu brinco assim, que a gente está tudo aqui, então, comigo ou sem mim, o meu aluno vai evoluir. Só que, como eu estou na sala de aula dele, eu tenho que ser uma curadora de conteúdo. Então, isso é que está faltando. É aquele olhar de curadoria. Para ser um curador, não tem um curador de arte? De arte, sim. O curador de arte é o indivíduo que entende de arte, tem intimidade com o artista e consegue escolher as melhores peças para fazer a exposição do artista. Exatamente. Então, o professor, quando ele tiver... Mas para ser um curador de arte, aquele indivíduo estudou, viajou, viu o mundo. Muito. E o nosso curador de conteúdo, que é o professor, que sou eu, que é a Neide, que é o Josué, que são vários professores aqui, que somos verdadeiros curadores de conteúdo, a gente tem que sair para fora. Eu sei que é uma metáfora, e não estou falando de viagem. É olhar o mundo, é olhar a delicadeza das coisas, é olhar e falar assim, nossa, mas quanto verde tem aqui nessa floresta? Nossa, quanta gente! Nossa, como que aquele senhor anda assim, aquela senhora... Gente, eu olho tudo. Eu tenho uma máxima que é tudo vira conteúdo. Por quê? E vira mesmo. Então, verdade, é verdade. A gente observa o que está acontecendo no mundo, traduz isso, ajuda o nosso aluno, olha, vai por aqui, é a baliza, vou inventar uma palavra agora, a baliza acadêmica, sabe? Os nossos pais não faziam assim para ajudar você a andar de bicicleta, a gente faz uma baliza as rodinhas ali do lado, rodinhas, né? Orientando o nosso aluno. Eu critico, assim, quando a sala está muito quieta, eu falo, gente, parou, vamos animar isso aí. Para quê? Para que eles tenham vontade de ir ver o mundo. E você pode ver o mundo através da internet, você pode ver o mundo através de um livro, você pode, sabe, sai do lugar comum. Agora, para isso, tem que ter uma boa curadoria, para a gente poder fazer aquela limpeza, porque tem muita coisa ruim.
mas tem coisas extremamente arrojadas dentro da internet. E ainda fica muito presa, né, Ana? De repente o professor hoje ainda fica muito preso ao currículo que ele tem que cobrar na prova. Quem disse que a prova... Gente, eu tive o prazer de fazer um curso com o Vasco, o professor Vasco, que deu um curso só sobre provas. E ele falava que a prova, ele já fazia assim, não é um acerto de contas com o aluno, entendeu? A prova não é para isso. A prova, ela não poderia nem ter sabe, tinha que ser algo suave. A prova é a constatação. Lembra, a prova é ir à quitanda. Né? A prova é simplesmente você ir na quitanda e fazer as contas. Claro que eu estou falando de uma quitanda, entre aspas, né? Metafórica, e eu sou cheia das metáforas, mas eu digo assim, a gente ainda está muito assim, o aluno ficar por meio ponto. Eu não sei a diferença de 10 para 9,9, gente. Então, quer dizer, claro que sei, tá? Pelo amor de Deus, mas eu digo assim, um aluno que perde por 1/10, é 1/10, né? Um aluno que perde por 1/10, olha, eu tenho muita preocupação dessa exigência, entendeu? Não estou... Não é importante a avaliação. Sábado eu passei o dia na Universidade de Lisboa, um evento só sobre avaliação. Maravilhoso, está entendendo? É importante a avaliação, mas lembra, desde que a gente tenha uma curadoria de conteúdo para oferecer um conteúdo atual. Isso. Então, o nosso aluno... Gente, os mapas já mudaram. Né? Eu faço aula de geopolítica internacional e o prof sempre fala, olha, o mapa muda constantemente. E a gente ainda está falando para o nosso aluno que o mapa é absoluto? Não. Absoluto muda o mapa mental, desejo, né, Ana? Isso, muda o mapa mental, como é que não vai mudar? Exatamente. O mapa, físico, geográfico, né? Geográfico. Verdade. É verdade, Ana. Eu tenho aqui, já que a nossa querida Deide fez uma pergunta, eu também... Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.